professor Arthur Damasceno na área. Voltamos para mais um pouco do nosso direito constitucional. E o tema de agora, poder constituinte. Falar também sobre um tema muito importante, doutrinário. Um tema que vai nos conduzir, sim, à Constituição em alguns momentos, mas os dispositivos, os artigos que tratam desse nosso tópico, poder constituinte, são tópicos, ou melhor, são dispositivos espaços no texto constitucional. Nós não temos um título ou um capítulo na Constituição tratando genuinamente, somente do poder constituinte. Na realidade, nós temos alguns dispositivos versando sobre o nosso bate-papo aqui. O artigo 60 da Constituição vai ser consultado por nós, o artigo 60 ele é muito importante. Também nós discutiremos o artigo 3º do ADCT, também muito importante. Daqui a pouquinho nós discutiremos, mas é importante nós começarmos mais uma vez com esse nosso índice aqui, ó, que nós iremos trabalhando, né, o poder constituinte. Teoria do poder constituinte. Bom, temos aqui o poder constituinte originário, vai ser o nosso primeiro papo. Falar também do poder constituinte derivado reformador, falar sobre o poder constituinte derivado de revisão, poder constituinte derivado decorrente, e encerraremos a nossa conversa tratando do poder constituinte difuso, a famosa mutação constitucional. Tem aqui um espaço reservado para ser tratado nesse estudo do poder constituinte. Bora mais um pouquinho falar sobre esse nosso poder constituinte originário. Está na tela, olha aqui, ó. Coloquei que a missão do poder constituinte originário nada mais do que criar novas constituições. Gente, hoje o Brasil vive sob a égide de sua 7ª Constituição brasileira, né? A gente pode até criar aqui um ambiente, as Constituições brasileiras. 1824, a primeira Constituição, 2 anos após a nossa independência. Temos aqui a Constituição de 1891, a Constituição de 1891, a segunda brasileira, uma Constituição muito importante, né? Porque não muda muita coisa. O Brasil até então se mostrava, em sua forma de governo, monárquico, éramos um império, e foi a Constituição de 1891 que estabelece o Brasil como uma república, né? Mudando também a nossa forma de Estado. O Brasil até então se mostrava como um Estado unitário, uma única gestão, um Estado unitário descentralizado administrativamente. Cara, a gente vai conversar muito sobre isso quando chegando à organização do Estado. Muito, de verdade. Mas em 1891 a gente deixa de ser um Estado unitário e passa a ser uma federação, com muita novidade, né? E aí temos essa nossa primeira república, que nós definimos na história como República Velha, perdendo a sua composição, a sua compostura em 1934. A primeira Constituição era Vargas. E aí, em 1937, a primeira ditadura brasileira, o Estado Novo, também de Getúlio Vargas. Temos esse ambiente ditatorial até 1946, quando nasce a Constituição de 46. Chegamos à Constituição de 1967, implementando um novo regime de exceção, um novo regime ditatorial, até chegarmos à nossa Constituição atual, a de 1988. Gente, é importante lembrar que parte da doutrina entende que aquele chamado AI-5, o Ato Institucional 05 de 1969, ele deve ser entendido como uma Constituição. Mas a corrente majoritária entende o AI-5, 69, uma grande emenda à Constituição de 1967, não tendo, então, nesse caso, uma atuação do poder constituinte originário. Estamos hoje sob a égide da nossa 7ª Constituição brasileira, a Constituição de 1988. Todas essas constituições nasceram pela atuação do poder constituinte originário, que tem uma única pretensão, como coloquei aqui, ó, criar novas constituições. Um outro detalhe que eu também aponto aqui, já vou começar pelo 3º item, a titularidade do poder constituinte originário do povo. Gente, a titularidade ela é do povo. Mas é importante nós lembrarmos, isso ficou evidente aqui no bate-papo das 7 Constituições brasileiras, que em determinados momentos vai e pode acontecer essa usurpação de poder. Por exemplo, essa nossa Constituição de 1937, uma Constituição ditatorial que não nasceu da vontade do povo, houve a usurpação de poder, uma Constituição imposta
por um autocrata, por um líder, Getúlio Vargas, à época. 67, uma nova Constituição que não tivemos a participação popular, uma Constituição imposta. A gente tem, inclusive, como a chamada Constituição outorgada, uma Constituição que nasce por outorga, por imposição, a de 67. E mais, essa nossa Constituição de 1824, a primeira Constituição, também uma Constituição que não nasce da vontade popular. Por quê, Arthur? Porque se nós estamos tratando da primeira Constituição brasileira, nós ainda não tínhamos um povo brasileiro. Foi a primeira Constituição que definiu quais seriam as regras, quais seriam os contextos, os critérios para a aquisição da nacionalidade brasileira. Essa primeira Constituição definiu o critério de solo, definiu o critério de sangue, e nós tínhamos, inclusive, um critério diferenciado nessa primeira Constituição, que era aquela chamada nacionalidade tácita. Todos aqueles estrangeiros que aqui estavam, até o momento, tiveram um prazo para dizer: não quero ser brasileiro. Se porventura nada dissessem, todo e qualquer indivíduo aqui no Brasil, à época, passaria a ser considerado brasileiro, não perderia, por óbvio, a sua nacionalidade originária, mas também passaria a ser brasileiro. Então, gente, vimos aqui dois pontos importantes, relevantes. O poder constituinte originário atua para criar novas constituições, a titularidade, povo. Algo que eu percebo muitas vezes atrapalhar os candidatos é sobre ser o poder constituinte originário um poder permanente. E por que entender como um poder permanente? Gente, presta atenção. O povo é o titular do poder constituinte originário. E por ser titular do poder constituinte originário, o povo se mantém presente. O povo não deixa de existir quando do nascimento de uma nova Constituição. Se mantém inerte, porém presente. Muita gente acaba errando, alternativas tratam do poder constituinte originário como um poder temporário, marca como correta, né, e falha, e perde a questão, por entender que o poder constituinte originário não atua o tempo todo. Nós tivemos aqui intervalos para a atuação do poder constituinte originário. Né? Mas a ideia de chamá-lo como um poder permanente não diz respeito aos intervalos de atuação do poder constituinte originário, mas sim a sua titularidade, que é do povo. O povo se mantém presente, por isso permanente. Estamos apenas inertes quando desse movimento de criar uma nova Constituição, mas estamos presentes. O poder é nosso, o poder é do povo. Então é importante lembrarmos que o poder constituinte originário é sim, sem dúvida alguma, um poder permanente. Avançando um pouco mais, nós temos aqui características desse nosso poder constituinte originário. Perceberemos na leitura dessas características, poder constituinte originário, que nós estamos tratando de características que são simétricas. Perceba, olha a lista. O poder constituinte originário ele é inicial, ele é ilimitado, insubordinado, incondicionado, irrestrito, soberano. Algumas outras palavras poderiam ser acrescentadas aqui, mas todas elas ainda assim apresentariam a mesma semântica. Entender que o poder constituinte ele é ilimitado é entender que ele pode tratar daquilo que desejar, o assunto que achar razoável, necessário, oportuno. Ele não está preso a determinados limites, condições. Ele não é condicionado, ele é incondicionado. Não existem condições para a atuação do poder constituinte originário. Insubordinado, não está preso a regras anteriores. Por exemplo, nascendo uma nova Constituição em 2028, esse poder constituinte originário atuando aqui no Brasil pela 8ª vez, ele não estaria preso às regras da Constituição de 1988. Ele não teria que respeitar essas regras anteriores. Ele é incondicionado, ele é ilimitado, ele é insubordinado. E por ser ilimitado, insubordinado, incondicionado, a palavra inicial, ele inicia um novo regime, ele tem a capacidade de iniciar um novo momento constitucional. A gente poderia dizer que o poder constituinte originário, ele inicia um novo país, ele cria um novo país, ele reseta efetivamente o Estado soberano. Por isso entender ser ele irrestrito. Não há restrição para a atuação do poder constituinte originário. Soberano. Soberano. Arthur, já vi questões
que tratam de maneira diferente isso aí que você está dizendo. Eu sei o que você está querendo dizer. Eu sei que você já viu determinadas questões que apresentam uma certa limitação ao poder constituinte originário. E por saber, eu trouxe esse texto aqui importantíssimo para a gente e vai consignar esse nosso bate-papo. Olha o que temos. Convencionou-se no Brasil, desta forma, dizer que não há qualquer limitação ao poder constituinte originário. Foi o que a gente comentou. Uma vez que, por estabelecer nova ordem jurídica, não está vinculado ao dever de obediência a qualquer limite de ordem jurídica. É um poder de fato, um poder político, não de direito. Ele cria um novo país. Esse novo país terá a oportunidade de estabelecer as suas próprias regras daqui para frente, não olhando para trás. Todavia, a gente tem aqui um complemento. Olha só, para a corrente justnaturalista, e se você se prepara para um determinado concurso que traz, por exemplo, direitos humanos como conteúdo programático, a corrente justnaturalista, a posição, a teoria justnaturalista está voltada ao direito natural, aquele direito que precede o direito positivo, o direito escrito. Para essa corrente, contrária à ideia de um poder constituinte ilimitado, o justnaturalismo ele é contrário, tá? Essa ideia da ilimitação do poder constituinte originário. O fato de não se vincular a qualquer regra ou norma jurídica pré-existente, o fato de não estar preso à Constituição pretérita, não dá, lá no finalzinho da quarta linha, não dá ao poder constituinte o caráter de ilimitado, mas tão somente de autônomo. Vou explicar, no sentido de independente, de não sujeito às influências jurídicas anteriores do Estado, que se buscou recriar. Sinteticamente, em razão da anterioridade e da superioridade do direito natural, olha que lindo, eu acho isso muito interessante, tá, gente? Em razão da anterioridade e da superioridade do direito natural, ou seja, daquele direito que precede ao direito positivo, aquele direito que poderíamos inclusive assim entender um direito divino, o direito que está ligado ao implícito do ser humano. O poder constituinte estaria a ele submetido, já que não se trata de regras de direito positivo. Pois para a corrente justnaturalista há essa limitação. O poder constituinte originário estaria limitado ao direito natural. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana não poderia ser ofendida ou restringida ou cerceada, tendo como parâmetro a atuação do poder constituinte originário. Aqui nós temos, inclusive, aquele chamado princípio da vetação ao retrocesso, né? Outro dado interessante, o Brasil ele se submete a regras de tratados internacionais sobre direitos humanos. O Brasil está preso a várias determinações internacionais. Um belo exemplo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, famosíssimo tratado que o Brasil é signatário desde 1992, o Pacto de São José da Costa Rica, assim ele é chamado de maneira informal, traz em seu artigo 4º, tá, que, por exemplo, quando tratando do direito à vida, os países que já aboliram a pena de morte não podem reestabelecê-la novamente. Os países que ainda mantêm a pena de morte, que a mantenham apenas para os crimes mais graves. O Brasil está nessa segunda fala, né? Porque nós temos, ainda que em caráter excepcional, a possibilidade da pena de morte aqui, apenas em tempo de guerra. Crimes de guerra, definidos lá no Código Penal Militar. Por hora é lembrar que se porventura atuar o poder constituinte originário pela 8ª vez no Brasil, em 2028, por exemplo, o poder constituinte originário teria a limitação, no âmbito da corrente justnaturalista, a dignidade da pessoa humana. Não poderia restabelecer a pena de morte. Mas isso é o que entende a corrente justnaturalista. Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa para você conhecer os nossos professores e a qualidade dos nossos serviços prestados. Eu sou o professor Lac,
especialista em concurso público, concurseiro profissional, que somente em 2022, eu já fui aprovado em 9 concursos públicos. É isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Olha, se você fizer um investimento mínimo, 10 parcelinhas de R$ 30, exatamente isso, só isso, você vai ter acesso ao nosso curso completaço focado para o concurso da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu tenho certeza absoluta que este curso você vai conseguir adquirir o conhecimento necessário para fazer uma excelente prova. Então espero vocês aqui na Lá Concursos. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.